Olá, eu sou o Cristiano e hoje eu vou trazer a chave do número 11 que eu tive com a mentoria com o Pablo Marçal, a chave da adaptabilidade. As pessoas que não prosperam não se adaptam. Todo mundo que prospera se adapta. Só que não é se adaptar somente no mundo físico. Você precisa adaptar a tua mente também. Precisa se adaptar no mundo mental. Do contrário, você vai se auto-sabotar e voltar à fase anterior. Muitas pessoas prosperam e voltam a ser pobres. Ou muitas pessoas prosperam um pouquinho e não conseguem dar sequência. Por quê? Porque elas não conseguem se adaptar àquela nova realidade. Então aqui eu vou falar com você sobre isso, para você estar entendendo o que é essa adaptação que eu venho falando e você está praticando essa adaptabilidade na tua vida para você ter uma vida de abundância. Antes disso, senta o dedo no like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, ativa o sininho para você ficar sabendo em primeira mão quando postar um novo vídeo aqui, combinado? Então olha só, você precisa entender uma coisa. Hoje você tem um nível mental. Esse nível mental faz com que você leva a vida que você leva hoje. Quando você altera o teu mundo mental, você passa para uma nova fase. Você passa para uma nova fase com o corpo e a mente. Só que quando você vai para essa nova fase, você precisa se adaptar àquilo. Por quê? Porque senão nós vamos ser auto-sabotados. Vou dar um exemplo aqui para você. Olha só. Quando que eu estava colocando cerâmica e eu parei de colocar cerâmica e fiquei somente com a minha incorporadora, quando eu atingi a liberdade financeira, então por mais que eu trabalhei muito na direção da minha liberdade financeira, quando eu conquistei ela, eu sentia muita culpa por estar vivendo aquela vida que eu tanto lutei para conquistar. Então eu quis voltar para trás. Eu pensei muitas vezes em voltar a pôr cerâmica porque aquilo parecia que estava errado. Eu sentia uma sensação de culpa. E essa é uma das principais esse é um dos principais bloqueios que fazem as pessoas se auto-sabotar e voltar para trás. É essa sensação de culpa por ter conquistado aquilo que lutaram tanto para conquistar. Você deve estar pensando, mas isso é muito louco, não faz sentido. Pois é, parece não fazer sentido e não faz sentido mesmo pensando de forma racional. Mas é isso que acontece na nossa mente. Então eu lutei tanto para conquistar a minha liberdade financeira e quando eu conquistei a minha liberdade financeira, eu me culpava por estar vivendo aquela vida boa que eu lutei tanto para viver, para conseguir viver aquilo. Então você vai passar por essas situações também. Só que para você não se auto-sabotar e voltar para trás, você vai precisar mudar a tua mentalidade. Qual que era a mentalidade que eu tinha antes? Quando eu consegui conquistar e eu tinha a sensação de culpa. A mentalidade que eu tinha era a seguinte: está muito fácil essa minha vida. Nunca foi fácil assim, então deve ter alguma coisa de errado. Eu não mereço isso, eu devo estar deixando de fazer algo, por isso que essa minha vida está fácil demais. Esse fácil que eu me refiro é comparado aos padrões de antes, tá? É porque antes eu fazia algo que eu não gostava, hoje eu faço algo que eu gosto. Então não é difícil para mim, não é árduo para mim isso de hoje. Era difícil e árduo aquela vida anterior. Então quando eu conquistei essa nova vida, isso me trouxe essas sensações, esses pensamentos, esses sentimentos. Qual que é o novo padrão que eu tive que instalar? Eu mereço isso. Aquela vida que eu vivia antes, eu não quero mais. Eu lutei tanto para chegar aqui e viver isso e agora que eu cheguei, eu não vou desfrutar de tudo isso? Eu preciso desfrutar. Essa é uma nova realidade. Essa é uma nova vida. Essa é a vida que eu quero viver. Aí eu falava para o meu pensamento o seguinte: aquela vida que você acha que é certa,
não é a certa. Essa vida agora, essa aqui que é a vida certa. Então olha só o que é a nossa mente. Por mais que você está vivendo uma vida sofrida, quando que você consegue conquistar uma vida plena, a nossa mente tende a entender que essa vida plena está errada. Por quê? Porque ela conviveu por anos e anos sofrida e ela entende que isso é o certo. Então, a partir do momento que você faz essa transição e começa a viver uma vida plena, por mais que é isso que você quer viver, ela não vai entender que é certo. Por quê? Porque isso é novo para ela. Ela vai precisar se adaptar a esse novo mundo. E isso vai levar um certo tempo. Então, mas como que eu vou me adaptar, Cristiano? Tendo consciência disso. Então, eu não tinha consciência na época. Eu tive que buscar lidar com o conhecimento que eu tinha naquele momento, mas eu não tinha a consciência que eu tenho hoje. Eu não tinha a consciência que você está tendo hoje, que você vai passar por isso. Então você precisa entender isso, que você, por mais que você quer uma mudança, quando chega a mudança, você deve pensar o seguinte: tá muito bom para ser verdade. Isso é um pensamento sabotador. Você vai buscar de alguma forma se auto-sabotar para voltar a viver aquilo que você estava vivendo, por mais que você não queira aquilo. Então esse era um dos pensamentos que eu tinha também. Está muito bom para ser verdade. Logo, logo vai dar merda. Logo, logo vai dar alguma coisa errada. Por quê? Porque sempre foi assim. Sempre foi assim. Então ela estava condicionada a viver aquela vida. Então você precisa adaptar ela. Como que você vai adaptar ela? Introduzindo esses novos pensamentos que eu acabei de falar, os exemplos que eu utilizei. E o tempo vai fazer com que ela entenda que aquilo ali é a nova realidade. Então, esse processo de adaptação vai levar um certo período de tempo. E você tendo consciência de que isso vai acontecer, você vai ter essas ferramentas de objeções de pensamento que vão fazer com que a tua mente aceite essa nova realidade. Fez sentido para você essa questão da adaptabilidade, da adaptação? Então senta o dedo no like aqui. Se inscreve no canal se você não é inscrito. Ativa o sininho, assim você vai ficar sabendo em primeira mão quando eu postar um novo vídeo aqui, combinado? Mas olha só, e como que você vai fazer isso no mundo físico? Você vai precisar ser muito criativo. Eu já fiz um vídeo aqui sobre criatividade, pode pesquisar aqui no meu canal. Mas você vai precisar também, junto com a criatividade, vai precisar de adaptação. Você vai precisar se adaptar. Por quê? Porque o mundo está em transformação. Por exemplo, eu tenho uma incorporadora, então eu trabalho no ramo da construção civil. Eu tive que me adaptar ao digital. Eu tive que começar a fazer tráfego pago, tanto no YouTube quanto no Instagram, Facebook também. Eu preciso me adaptar a novas tecnologias para mim estar crescendo. Olha só a importância disso. Por exemplo, imagina que eu anúncio na rádio ali, custa R$ 1.000. E eu anuncio esses R$ 1.000 aí. E aparece somente para 100 pessoas esses R$ 1.000. Não interessa se eles me prometeram aparecer para 1.000 pessoas e apareceu só para 100. Eles não têm como medir isso. A rádio não tem como medir isso. Agora, o YouTube, o Google Ads, ele tem como medir. Então ele vai se tornar uma propaganda muito mais barata. Por quê? Porque além dele medir, ele só me cobra se alguém vê o meu anúncio. Enquanto que no rádio, se eles me prometerem que 1.000 pessoas vão ver e só 10 vê, eu vou pagar os mesmos R$ 1.000. Eu não vou pagar só sobre os 10, entendeu? Já na internet, eu só pago para quem olha, para quem vê o meu anúncio. Então, eu me adaptando ao digital, em vez de eu ficar nos métodos tradicionais, jornal, rádio, eu me adaptei. Eu fui para o digital.
Como consequência, eu vou conseguir impactar muito mais pessoas com o meu marketing e gastando muito menos. Então, olha só o benefício que eu estou tendo por eu estar conseguindo me adaptar a isso. Então, isso é fundamental. Olha, eu vou te dar um outro exemplo aqui, ó. Tem essa garrafa de água aqui, tá? É uma garrafa de 1,5 litro. Eu tive que me adaptar para conseguir tomar os 3,5 litros de água que eu preciso por dia. Como que eu tive que fazer isso? Primeiro eu comecei com uma garrafa de 500 ml. Só que eu tinha que me levantar muitas vezes para estar enchendo essa garrafa de 500 ml. Qual que foi a adaptação que eu fiz? Uma garrafa de 1,5 litro. Olha só, é uma garrafa que eu compro no mercado, R$ 13 que vem com água junto. No primeiro momento, isso está me suprindo. Claro, eu posso comprar uma garrafa grande e tal, mas o objetivo agora é a instalação desse hábito. E esse hábito já se instalou. Por quê? Porque eu adaptei. A garrafa de 500 ml não estava dando certo. Então eu adaptei, peguei uma garrafa de 1,5 litro. Essa, pensa só, agora é 1,5 litro, então dá 3 garrafas de 500 ml. Antes eu teria que me levantar para ela encher 3 vezes, enquanto que essa eu vou uma só. Então olha só a sacada. Outra coisa, começou a ficar muito quente para tomar água. Aí eu tive que me adaptar. Eu pensei, o que eu vou fazer? O que eu fiz? Eu pego uma garrafa, encho 1/3 somente de água, coloco no freezer da geladeira deitada a garrafa, aquele gelo vai congelar, depois eu pego a garrafa, coloco água dentro depois, encho, vai ter aquele gelo dentro e mais a água que eu acabei de colocar. Eu vou ter por horas água gelada. Então eu me adaptei, entendeu? Então você vai precisar disso, você vai precisar dessa criatividade. Porque não é o mais forte que vence, não é o mais inteligente, é o que se adapta. Então você precisa aprender a se adaptar. Hoje você está tendo acesso através do celular, através do teu computador, da tela da tua televisão. Por quê? Porque você se adaptou. Você podia estar ainda somente nos livros, ou você poderia estar buscando conhecimento somente no boca a boca, trocando ideia com pessoas. Mas não, você acrescentou mais essa ferramenta. Então você se adaptou ao mundo. Então você vai precisar fazer isso também para estar conseguindo ter um crescimento exponencial e ter prosperidade na tua vida. Eu preciso adaptar os meus projetos com frequência das minhas casas. Por exemplo, eu começo a construir uma casa lá. Imagina que tem um quarto lá que dá 10 metros quadrados. Aí as pessoas vêm olhar a casa e falam, bah, mas poderia ser maior esse quarto. Opa! No próximo projeto eu adapto, no mesmo projeto eu adapto um quarto maior ali, por exemplo, de 15 metros. Aí no próximo projeto as pessoas veem, não, cara, esse tamanho desse quarto aqui tá ótimo. A partir do momento que eu não tenho mais reclamação daquele cômodo, eu mantenho aquele tamanho para aquele público, para aquele nicho, ele vai ser assim. Então eu peguei um projeto e fui adaptando todas as partes dele diante da necessidade do meu cliente. Então se eu faço uma casa que só tem um banheiro e eles começam a falar, bah, mas poderia ter 3 banheiros ou poderia ter 2 banheiros. Então nos próximos projetos eu vou colocar mais um banheiro ou mais 2 banheiros. Então eu vou pegar aquele projeto e vou estar adaptando ele conforme o meu cliente quer. Então isso vai te trazer um grande retorno financeiro. Isso eu estou falando de coisas físicas, mas você vai precisar também entender que o mental também precisa haver adaptações. Eu te dei um exemplo ali que é o principal que vai te auto-sabotar para você não conseguir prosperar. É quando você começa a ter resultados, vai vir muitas dúvidas se de fato aqueles resultados vão permanecer no sentido de vão continuar acontecendo aqueles resultados. Então isso vai vir muitas essas dúvidas, só que você tem que persistir nisso e tendo ações igual diante dessas dúvidas, que com o tempo a tua mente vai se adaptando àquela nova realidade. Imagina só você tirando 5 mil por mês,
E você vai prosperando, de 5 você passa para 10, de 10 você passa para 20, passa para 30 mil por mês. Tudo muda. E você tende agora me fugiu a palavra, você tende a se auto-sabotar com esse dinheiro. Fazendo o quê? Consumindo, 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 consumindo. Você perde, acaba gastando tudo e não mudou nada na tua vida. Então você precisa aprender a se adaptar quando há um aumento de renda também. A se adaptar no sentido de parar com o consumismo. Então se adaptar com uma mente sem consumismo. Tirar o consumismo desse molde mental que você tem. Então isso é se adaptar também. Tá? Então se você quer começar a sobrar dinheiro, você precisa adaptar a tua mente para que ela entenda que você precisa economizar X por mês. Para você guardar um dinheiro para o futuro, para você sacar no futuro sem precisar estar trabalhando. Entendeu? Fez sentido esse vídeo? Senta o dedo no like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, ativa o sininho para você ficar sabendo em primeira mão quando eu postar um novo vídeo aqui e compartilhe esse vídeo também com outras pessoas para você estar ajudando esse canal e nós estarmos ajudando outras pessoas também. Combinado? Um abraço e até a próxima chave.